Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Sim, Pode Crer. E um episódio, como eu diria, um episódio colorido hoje, mas nem dá para fazer muita piada, porque hoje a gente vai falar de Setembro Amarelo. Eu só estou fazendo as piadinhas porque já foram tantos gatilhos na hora de preparar a pauta que eu já quase trouxe meu Rivotril aqui. É isso, Pastor Will? É isso, vamos para cima, Pablo, um tema extremamente importante, ignorado, né? Ignorado. E eu acho que falar de religião e desse tema é importante, inclusive, para a gente que é crente, né? Porque a gente tem aquele estigma, aquela ideia, né, veterotestamentária, que eu nem sei se é bem assim, quanto ao suicídio. Eu acho que hoje é dia de limpar algumas coisas. Temos uma oportunidade grande aqui de prestar um serviço público de grande qualidade. Exatamente por isso que nós trouxemos um apóstolo, para apóstolo e psicanalista. E eu estou sabendo que esse aí costuma ungir os lugares, assim, o negócio vai ser bom hoje. Para com isso. Não, mas vamos inverter primeiro. Ladies first. Docente do Departamento de Psicologia Clínica, professora e supervisora da Residência Integrada da Saúde da Prefeitura de São Paulo, mestre em Psicologia pela USP, doutora em Psicologia Clínica pela USP. USP é aquela universidade que tem que os estudantes todos procriam em público. Isso, aquela mesma, aquela coisa toda. Mestre em Psicologia, doutora em Psicologia Clínica pela USP, pós-doutoranda, caramba, do Instituto de Psicologia da USP. Em 2016, foi vice-presidenta do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Clarice Pimentel Pulon. Prazer, gente. Que coisa linda de currículo, hein? Pois é, a gente estuda para poder não falar besteira. A gente aqui faz exatamente o contrário. A gente tenta. A gente não estuda e fala muita besteira. Não, tô zoando. E psicanalista, coordenador da Clínica Pública de Psicanálise Rua do Rio, Jacarezinho, Rio de Janeiro, olha só. Pesquisador de religião, laço social e psicanálise. Psicanalista. Não se apresenta mais como pastor, mas quem foi uma vez é pastor sempre, né? Não tem como. O Freud diria pastor de almas profanas. Aí. Olha só, já começou a ficar bonito o negócio aqui. Nosso amigo Eduardo Silva, seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Pava, pelo convite. Obrigado, Will, não só pelo convite, mas pela amizade, uma parceria que vem de longa data. Uma alegria estar aqui, uma alegria maior poder estar com a Clarice, uma amiga tão querida. De convidá-la, porque eu sabia da contribuição dela para um debate como esse, tão sério como agora de manhã. Eu diria que a gente já está com quase uma gangue da USP aqui, então vamos tomar cuidado com o que a gente fala, mas vamos lá, começando sério. Em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organizou o Setembro Amarelo. Então são 8 anos, né? Em 2022, o lema da campanha é "A vida é a melhor escolha". Qual a avaliação desse programa após esses 8 anos? Vamos ouvir você primeiro, Clarice. Olha, bom, primeiro, bom dia, quase boa tarde aí pra gente. Fico pensando que é interessante esse percurso do Setembro Amarelo, né? Ele vem da Associação de Medicina, né? A Associação de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, numa perspectiva da gente pensar as possibilidades de prevenção quanto a essa pauta que é fundamental, que é o suicídio, né? Mas eu penso que a maioria das vezes a gente acaba usando, por exemplo, né, a pauta do Setembro Amarelo como uma pauta mais mercadológica. Então, foi uma pauta que foi criada muito numa perspectiva de pensar a medicalização. Caramba! Então, pensar... Tipo o Dia das Mães, só que falando de outra coisa. Exato, Dia das Mães, só que saúde mental. Olha só. A gente também teve, historicamente, dentro da psicologia, o Janeiro Branco. Não sei se vocês lembram também, que é para focar em saúde mental, psicoterapias, mas que eles são pautas que acabam sendo cooptadas pelo mercado para que a gente fale, então, de investimentos psiquiátricos, para que a gente fortaleça hospitais psiquiátricos. Então, ela vai um pouco contra o trabalho continuado, que é, durante todo o ano, a gente pensar em políticas públicas de saúde mental e a gente pensar a saúde mental. Mas a gente pode pensar que o Setembro Amarelo também ele pode ser um gatilho, vamos dizer assim, para que a gente possa discutir políticas públicas de maneira mais
produtiva, para que a gente possa olhar para as nossas políticas públicas para o SUS, por exemplo, e ver quais são as nossas estratégias de cuidado permanentes e constantes, né? E que elas não se foquem tão pontualmente só numa campanha, como se as pessoas só cometessem isso em setembro, né? Ou a gente só prestasse atenção Aliás, nisso em coloriram o setembro. calendário inteiro, né? Setembro, não sei o quê, outubro, rosa, enfim, tal, o calendário todo. Mas essa perspectiva comercial e vinda dos gigantes laboratórios, aí essa já me pegou aqui. Olha só, estudo da Fiocruz avaliou o comportamento do suicídio durante a primeira onda da pandemia de Covid. No país, houve um decréscimo de 13% na população em geral. No entanto, houve um aumento significativo nas regiões Norte e Nordeste na população socioeconomicamente mais vulnerável. Na região Norte, homens com 60 anos ou mais e mulheres de 30 a 59 anos foram os que mais sofreram. No Nordeste, o aumento aconteceu entre mulheres com 60 anos ou mais. Edu, como cuidar da saúde mental num país em que 33 milhões de pessoas estão passando fome? Não fica parecendo, às vezes, que não, terapia, medicação, e para quem não tem nem o que comer, e, de alguma forma, essa pesquisa mostrou que essa população vulnerável foi a mais atingida, onde mais teve crescimento de suicídio. Muito triste isso, né? Eu diria para você, Pava, o seguinte. Primeiro, a questão do suicídio em si, ela é uma questão histórica. Final do século XIX, o Emile Durkheim escreve um tratado sobre essa questão do suicídio, inclusive com estatísticas. Diz o seguinte: invariavelmente, você vai ter, ao longo dos anos, pessoas que se matam. Agora, isso quer dizer o seguinte: então não há nada que seja possível de se fazer? Ao contrário. É possível estabelecer políticas públicas e cuidados no sentido de evitar ao máximo que as pessoas cheguem a esse limite. Existem questões que estão no campo da doença mental, mas você traz para a discussão os elementos sociogênicos desse processo. Ou seja, o que está acontecendo no momento, como a pandemia. Sociogênicos, traduz aí para a gente. Sociogênicos, a gênese está no contexto social que a pessoa está vivendo. Entendi. Ou seja, o contexto é um contexto de pandemia, mas não só de pandemia, mas de extrema pobreza. Então, eu estive, durante o período da pandemia, numa conversa com a diretora da Unidade Básica de Saúde da região do Paraisópolis. E ali, ela dizendo do aumento sensível das pessoas que buscavam medicação para conter a ansiedade, se depararam com processos de depressão, fruto que exatamente da precariedade ao qual elas estavam submetidas. Elas não podiam sair para trabalhar, elas não tinham recurso. Nesse sentido, os coletivos, como o Cooperifa, por exemplo, foram fundamentais no sentido de fornecer alimentação para essas pessoas, ou eram as quentinhas, ou eram as cestas básicas. A ONG a qual eu estou ligado, que é a Rio de Paz, na favela do Jacarezinho, a mesma coisa, distribuindo alimentação. Só que esse elemento, ele tensiona. Esse elemento ele aumenta a situação de sofrimento e produz uma certa indeterminação, ou seja, o que eu faço diante de um quadro como esse? Então, essa falta de perspectiva, essa falta de recurso ao serviço público, muitas vezes leva a pessoa a esses estados limites, essas situações limites. Então, eu até aproximaria a Clarice nesse sentido da discussão, porque nós fizemos um encontro, por exemplo, sobre neoliberalismo e religião, fruto de um trabalho de pesquisa que ela desenvolveu pelo Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, que era neoliberalismo e a gestão do sofrimento psíquico, ou seja, o quanto esse modelo socioeconômico que nós vivemos, ele produz sofrimento. Ou seja, não é algo assim abstrato que está aí no ar, né? O Brasil é campeão em depressão, em ansiedade, né? É causa de afastamento de trabalho. Isso tem uma causa. E essa causa ela não é etérea, ela tem uma questão que tem a ver com as relações e principalmente com as condições de vida. Então, quando você me pergunta como tratar desses casos num país onde a miséria atingiu esses níveis, voltamos a níveis que nós já tínhamos superado anteriormente,
né, a fome que a gente já estava num processo praticamente de erradicação, voltamos a níveis inaceitáveis, num dos países que mais produz, né, no sentido tão falado do agronegócio, mas não se produz efetivamente alimento. Quem produz alimentos são os pequenos produtores, é a agricultura familiar, é o MST. Né? Então, a gente está com um modelo aqui que a gente precisa rever urgentemente e que é transversal. Né? Falávamos ainda antes, quando estávamos chegando aqui, sobre essa questão. Não é só uma questão psiquiátrica, né? Não se trata de medicalizar ou de promover, por exemplo, ações, né, de escuta, sejam elas individuais ou coletivas, mas é uma intervenção social muito mais ampla, né, num quadro caótico que a gente está vivendo e que está produzindo, sim, sofrimento, indiscutivelmente. Então, não dá para pensar a questão da saúde mental, primeiro, só em setembro, como a Clarice bem colocou, ou seja, a gente não sofre seletivamente, eu vou deixar para sofrer, então, de depressão em setembro. Mas depois de setembro, tudo bem. Não é isso, as pessoas elas adoecem. Aliás, até o termo aqui, a Clarice falou da imprecisão, né? Eu me lembro, né, e deixo com ela, eu vou passar a bola para ela com essa, né? Vou levantar aqui para ela cortar, que é um momento em que o Lacan fala, olha, a questão às vezes ela não é nem doença e nem mental. Esse sofrimento ele não é uma coisa assim, eu vou localizar psiquicamente, vai fazer um exame, é uma doença, às vezes não é. E também não é mental. Você percebe como está no modelo de vida que aquela pessoa está submetido, que foi lhe imposta? Então não é doença mental. A pessoa está sofrendo. Então a categoria é sofrimento. Então essa é uma questão que eu acho que a gente precisa aprofundar. Né? Muito bem, fale mais um pouco sobre isso, Clarice, por favor. Acho que isso que o Eduardo traz é muito interessante, porque a gente vai percebendo que, historicamente, sempre em momentos de crise econômica, a gente tem aumentos de suicídio. Então, o Foucault e de outros diagnósticos, né, outros sofrimentos diagnosticados, porque o que acontece, né? A gente, por exemplo, Foucault fala muito da crise de 29, né, nos Estados Unidos, a quebra da bolsa. Isso produz um aumento de índices de sofrimento que vão produzindo reações no modo de vida das pessoas e que vai fazendo com que muitas vezes as pessoas cheguem a cometer suicídios ou fiquem hipermedicalizadas, mas justamente porque essas condições sociais elas vão agravando muitas vezes a forma como a gente vive, e essa forma como a gente vive no neoliberalismo é muito baseada numa perspectiva de isolamento, né? Então as pessoas elas acham que têm que resolver os seus problemas sozinhas, elas acham que elas são as causas dos seus problemas, e a gente não consegue, muitas vezes, nesses casos, ver o quanto que existem muitas variáveis que estão articuladas com esse sofrimento e que a pessoa, ela não... Da mesma forma que isso não foi produzido única e exclusivamente por uma individualidade, por aquela pessoa, a cura, ou seja, a atenuação desse sofrimento ou a estratégia de cuidado, ela está associada também a condições coletivas, né? Então, não adianta, por exemplo, a gente medicar uma pessoa que está com diagnóstico de depressão e essa pessoa não tem acesso ao saneamento básico. Essa pessoa não tem acesso a uma alimentação de qualidade. Essa pessoa ela é explorada continuamente pelo sistema, né? Então, a gente vê que, por exemplo, quanto mais o índice de desemprego, ele é proporcional ao índice de patologizações da vida. Uma pessoa que está sem condições de trabalhar, não tem condições, muitas vezes, de estar junto com a sua família, de ter condições mínimas de lazer e etc., ela vai, com certeza, se adoecer dessa condição, né? Então, quando o Eduardo traz o Lacan, né, para falar de que não é doença e nem mental, significa que as nossas condições de sofrimento elas estão calcadas, né, alicerçadas em condições materiais, né, que são essas condições sociais. É por isso que quando a gente fala em saúde mental, esse mental ele é mais uma divisão para que a gente possa minimamente trabalhar de uma maneira um pouco mais ordenada, né, mas é saúde num aspecto mais amplo e geral, né, uma saúde integral, uma saúde total, que tem a ver com esse bem-estar que a OMS fala, né, a Organização Mundial de Saúde, né, esse completo bem-estar biopsicossocial, né, que a gente possa
de alguma maneira, fortalecer que as pessoas consigam ter uma forma de viver as suas vidas de maneira saudável. Isso significa em condições mínimas para que elas possam crescer, se alimentar e se transformar. Pava, me permita, eu vou fazer Claro. uma observação. Enquanto a Clarice estava conversando, eu estava me lembrando da minha primeira conversa lá na favela da Jacarezinho. Nós estávamos juntos, estava junto com o Lucas Lobach, lá da Rio de Paz. Rio de Paz. Com Lucas. a Viviane Costa, do Iruá, uma ONG que trabalha com mulheres vítimas de violência, entre parênteses, oriundas de igrejas evangélicas. Caramba. Né? E aí ela pergunta para uma das voluntárias, porque ela tinha uma curiosidade, qual seria então o maior sofrimento, né? A maior queixa que eles poderiam trazer em função de viver num contexto de violência, ora a violência policial, ora a violência do tráfico. E a resposta foi contundente, porque ela não era nem uma coisa nem outra. Ela falou, o que nós mais sofremos e do que nós nos ressentimos é de nós não sermos vistos, não sermos notados, não sermos contados como pessoas. Nós não somos gente. Aos olhos de uma população que tem uma outra classe social e do próprio Estado, principalmente, a gente não conta. Então, isso é sofrimento, percebe? Isso aí é mental? Não. Isso é social, né? Só que impõe um sofrimento. Agora, é lógico, a gente pode fazer um certo contraponto para dizer o seguinte, bom, é lógico que nos casos em particular do suicídio, notadamente, a maior parte, mais de 90% dos casos, sim, tem um diagnóstico psiquiátrico anterior. Tem tratamento, etc. Mas, quando a gente pensa nesse campo, a gente quer ampliar isso muito mais. Né? Porque a gente está falando aqui de depressão, a gente está falando de ansiedade, e a gente está falando de outras situações que nos escapam, por exemplo, dentro de uma certa subjetividade, como os adolescentes, que às vezes ele não tem uma questão social como essa, ele não tem uma questão psiquiátrica, mas ele tem uma questão de laço social do momento que ele vive, às vezes muitos deles de classe média, às vezes classe média alta. Né? Tem um texto muito interessante do Joel Birman falando sobre tatuando o desamparo, né? Então a questão é o desamparo, e que vai ampliando cada vez mais esse leque para a gente tentar compreender, afinal de contas, o que a gente está vivendo. Você percebe? São diferentes nuances, cada possibilidade de falar sobre isso abre um novo leque para a gente poder compreender a complexidade que é tratar de um tema como esse, né? Não só em um mês como setembro. Will, Muito bom. nada como trazer professores, porque até a gente tem... Eu, pelo menos, estou entendendo tudo. Claro, claro. Tá tudo Não. muito bom, tudo muito Nossa. acessível. Não, demais, demais. Saúda os nossos... Tô vendo aqui, tem uma galera. Esse horário não ajuda muita gente por conta do pessoal trabalhando lá, mas o Ailson e a Sandra estão por aí já. Um abraço para ambos. Bom ter vocês aí. Daqui a pouco, com certeza, quando for pro ar, vai ter muito mais gente assistindo, obviamente. Mas é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Você é pastor evangélico. Ou ex-pastor, como você quiser. A pastora aposentada. Pastor aposentado. Jubilado, então. Vai. Não, Pastor jubilado não parece. Mas que já está perto do... Né? Entendi. Jubilado. Eu fui pastor aposentado antes de ser execrado. Isso. Por que você, pensando nesse tema tão delicado para nós, para a teologia, teologia cristã, eu não gosto desse termo judaico-cristã. Eu tenho amigos judeus que odeiam esse termo judaico-cristão, porque eles dizem que não são necessariamente a mesma coisa, etc. É a gente que criou, né, os cristãos que criamos essa coisa. A gente sabe que o judeu tem uma série de questões com o suicídio. Nós também temos, porque herdamos isso dos judeus. Mas eu quero ouvir de você, quanto na posição de pastor, ou de quem cuida de pessoas, ou de quem se dispõe a cuidar de pessoas, da perspectiva da teologia, quais as boas respostas da religião cristã, do evangelho, para quem considera o suicídio? O que você elaboraria nesse sentido? Bom, eu acho que não tem uma resposta simples para uma questão tão complexa como essa, né? Eu acho que a gente tem alguns aspectos que eu chamaria assim práticos daquilo que a gente vivencia. Primeiro que me ocorre é: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, eu vou relatar um episódio
em que um pastor de uma determinada denominação, não vou declinar qual, sofria sim com depressão, fazia tratamento psiquiátrico há anos, isso aconteceu aqui no estado de São Paulo, e num determinado momento ele se afasta da atividade, porque ele estava com um problema sério de depressão, e ele se suicida. Imagina a tristeza que é para a família, esposa, filhos, ter que lidar com isso. E a tristeza que é acompanhar a troca de correspondências, porque a caixa de e-mail dessa pessoa ficou aberta, das pessoas trocando informações dizendo que essa pessoa, de fato, nunca teve Deus na vida. Que se ele fez isso, é porque ele não se converteu de verdade. Ou seja, limitar a experiência do sofrimento a uma questão de dogma doutrinário. Isso não existe. Ninguém está em condição de julgar o outro por que ele toma aquela atitude. Aliás, recomendo assistirem o filme The Bridge, A Ponte, um documentário pesadíssimo. Gatilhos, de relatar essa situação. O nível de sofrimento é absurdo. Né? Então, o que choca, né, o pessoal é exatamente alguém que teria essa experiência, então, né, com o sagrado, com o divino, né, tirar a sua própria vida. O que temos que levar em conta é que grau de sofrimento essa pessoa teve que o fez fazer essa opção. Esse é o primeiro ponto. Né? E aqui, assim, deixar aquilo que a gente já sabe que é o tabu, né? Que para boa parte desse segmento, hoje nem tanto, melhorou muito, acho que se esclareceu um pouco mais a respeito de saúde mental, propriamente dita, né? Que antigamente existia um jargão, a Clarice não vem desse ambiente, né? Ela compartilha com a gente na área de pesquisa, tentando compreender mais essas relações, mas existia um jargão que dizia o seguinte: crente não fica deprimido. Então, a pessoa que tem essa experiência com Deus, né, principalmente com o Espírito Santo, né, tem a alegria dentro de si, tem a vida dentro de si. Então, ela não pode se deprimir. Tem alguma coisa errada com ela. Olha só. Quer dizer, já tem algo errado porque ela está deprimindo, porque ela está sofrendo com aquilo, e aí a pessoa vem e fala, bom, está errado porque você não podia estar deprimida. Ah, então tá bom, então eu vou me desprimir agora. Quer dizer, gente, é esse nível de sofrimento que se impõe sobre uma pessoa como essa. E a pessoa faz o quê? Se afasta cada vez mais, quer dizer. Ela fica reclusa em si mesma. E aí cai um pouco naquilo que ela falou. Aquele individualismo do momento que nós vivemos recai também sobre essa pessoa. Porque ela não tem rede solidária, ela não tem laço social, ela não tem a quem recorrer, porque ela não pode se expor. Principalmente o pastor. Como é que o cara que está à frente do rebanho, que deve ter referência, o super-homem, entre aspas, né, vai falar que ele deprime? Sinal de fraqueza. Então, isso é um pouco do contexto que a gente vive nessa cena evangélica. Eu imagino que o cenário de outras religiões talvez sejam diferentes, não tenho propriedade para falar, não ousarei falar sobre isso, mas a gente sabe de casos recentes, por exemplo, de padres católicos que tiveram processos depressivos muito fortes, etc. Ou seja, atinge a todos. Né? Não tem essa de eu sou incólume, por exemplo, a questões como essa. Edu, eu não sei se a gente está falando do mesmo pastor da Assembleia de Deus no interior de São Paulo, porque quando ele se suicidou, o pastor lá da supervisor ou o pastor presidente lá da igreja, numa rede interna, proibiu todos os líderes da igreja, os pastores, obreiros, de tocar no assunto. Eu vi essa mensagem hoje dizendo que isso não iria edificar ninguém. E, na sequência, a filha do pastor que abreviou a vida se manifestou assim, estarrecida, num momento de dor, a igreja ainda... e aí veio uma questão, eu me lembrei agora, não está nem na pauta, nós publicamos na Editora Vida um livro chamado Superando a Dor do Suicídio, escrito por um filho de missionário oriental, onde a questão do suicídio é um pouco diferente do que acontece aqui para a gente, a leitura é um pouco diferente, com essa questão, por quê? Fulano se matou, já está no inferno, sempre foi assim, né? O crente sempre tem a lista de quem que vai, quem
alguns com passaporte VIP para o inferno. E ele escreveu porque o pai dele havia se suicidado. E aí ele fez um tratado com um certo viés teológico, mas de alguma forma, assim, desmistificando essa coisa. Como que é isso? Alguém que tem um parente que abreviou a vida ainda precisa ter essa dor adicional de imaginar que o sofrimento dessa pessoa não bastou o sofrimento aqui, que ela vai sofrer eternamente. É provável que hoje é um problema tão comum que todo mundo conhece alguém ou tem algum parente que cometeu suicídio. Como aliviar essa dor, essa carga extra, vamos dizer, que a religião coloca sobre essas pessoas? Eu creio que, aliás, é muito interessante, né? Porque esse princípio que eu citei, né? Do não julgueis, é um princípio da psicanálise. O psicanalista não julga. Ele não faz esse juízo de valor em relação àquele que está diante dele. Ele está ali para ouvir. E fazer com que a pessoa possa falar do seu sofrimento. Então, existe um momento, principalmente quando é um caso desse, como é um caso de luto, de elaboração de luto, a pessoa precisa se falar. Né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem questões e que você deixa ela falar para ela se implicar nas suas próprias decisões. Né? Assumir responsabilidades. No luto, o processo é diferente, porque a pessoa está numa condição de sofrimento. Então, ali é acolher, né, a dor dessa pessoa, e ela vai ter um tempo que é só dela, que inclusive tem uma crítica que a gente faz em relação a isso, que o DSM começou agora a classificar, né? Dizer, não, o luto tem que demorar X tempo, se não for... Gente, dá onde? Né? Lembra? Tem 4 fases, né? O luto, não é isso? Tem 4 fases. Parece não videogame, aceitação. né? Você tem que passar de Passa fase. por essa. Você já passou por essa? Não, perdeu alguém 2 semanas depois, já mudou de fase ou ainda não? Isso não existe, percebe? Porque o que a gente leva em conta é a singularidade de cada um, a subjetividade de cada um. Cada um lida com o seu sofrimento de uma maneira muito particular. Então tem que acolher. O que você tem como um viés desse campo da religião é exatamente essa coisa do julgamento, né? E assim, o pessoal que fala, né, de fato, não dá para negar que se você for fazer uma análise do pensamento, o pensamento é judaico-cristão, sim. Tem elementos do judaísmo que vêm muito forte. Você tem o estoicismo também presente, no Paulo tem, lógico, tem, não tem indiscutivelmente, mas assim, a vertente, né, da religião evangélica, cristã evangélica, protestante, católica, ela passa pelos elementos judaicos. Não dá como se livrar dessa tradição. E aí sim, você tem todas as prescrições legais do Antigo Testamento, entre elas, né, as questões ligadas à sexualidade, etc., né, a alimentação, guardar sábado, etc. Você tem tudo isso que foi mudando, sofrendo alguns ajustes, mas essa questão do suicídio continua como um tabu. E tem um caso muito interessante, que é a fortaleza de Massada, né, em que dizem, segundo alguns historiadores, que eles, para não se entregarem, né, eles foram matando uns aos outros, e um último que ficou, então, teria se suicidado, porque aí não seria um suicídio coletivo. Está lá, lógico, questionável essa versão da história, etc., mas é uma possibilidade de pensar essa fortaleza em Massada, que era assim inconquistável. Os judeus então defenderam até o último momento. Mas, enfim, voltando para o nosso momento atual, né, o que a gente tem, na verdade, é fruto, principalmente pensando em termos de Brasil, que fruto dessa desigualdade que a gente vive, a gente tem um aumento do sofrimento psíquico. Isso é fato. Muito bom. Clarice, uma frase bem comum que a gente ouve com cada vez mais frequência: preste atenção aos sinais. A gente ouve essa frase com frequência, porém nem sempre é possível a gente identificar algo de errado na pessoa, porque a depressão não possui necessariamente um rosto. E hoje, pesquisando, vi uma campanha, acho que foi em 2020, muito impactante, que mostrava assim, pessoas sorrindo, e embaixo colocava a legenda: fulano de tal, 36 horas antes de cometer o suicídio. Uma mãe super feliz com uma criança,
12 horas antes de tentar o suicídio, mas não se consumou, está vivo, está bem. E assim, uma série. Eu olhei aquilo e falei, caramba, porque fica justamente essa, né? Quando fala de sinais, fica parecendo que a pessoa coloca uma placa assim, né? Ó, cuidado, deprimido por perto. Como que é essa história de sinal? Até onde a gente consegue perceber ou ajudar? Porque pessoas aparentemente felizes também são deprimidas, né? Olha, eu acho que conectando essa questão com a conversa aqui anterior, né, do julgamento e do acolhimento, eu fico pensando que esse tipo de proposta, né, de preste atenção aos sinais, faz com que muitas vezes a gente vá criando um movimento de culpabilização das pessoas que estavam próximas, né? Então a gente acaba produzindo um certo funcionamento social de vigilância. Então, né, a gente tem que se vigiar aqui, a gente tem que ficar o tempo inteiro atento a tudo que pode acontecer, e isso vai, inclusive, produzindo mais sofrimento, né, porque você escuta uma pessoa próxima, que essa pessoa, em algum momento, se chateou, e aí você já fica tentando prestar atenção no que ela pode fazer, e aí você fica mandando mensagem, e se a pessoa não respondeu em X tempo, você começa a ficar um pouco paranoico com isso. Então, parece que a gente vai gerando, na verdade, um circuito de culpa e de sofrimento que só vai se intensificando caso a pessoa venha a cometer um ato ou não, né? Então, eu acho que quando a gente está na clínica, a gente vê que essas questões, né, como o Eduardo está falando, são muito mais complexas do que alguns sinais ou alguns fenômenos, né? Essa propaganda, essa divulgação que você relata, ela traz um pouco isso também, né? E percebendo que, na verdade, é uma propaganda antipropaganda, né? Porque você percebe que, na verdade, não tem sinal nenhum, né? Tipo, preste atenção ao sinal que não existe, né? Porque a pessoa está lá sorrindo e, de repente, ela desistiu, enfim. Eu sinto que o que a gente deveria se preocupar quando a gente pensa em cuidados e saúde mental é justamente com o acolhimento, com criar redes de solidariedade, com poder estar atento e escutar ao outro, assim. Isso é algo que a gente vê bastante. Na verdade, eu estava pensando nisso quando eu cheguei aqui com o Eduardo e conheci vocês e tal, que eu acho que é algo legal que eu já vi em outros ambientes também evangélicos, né? Que é de olhar no olho. Acho muito interessante isso, porque não é em todo lugar que isso acontece. De olhar no olho, conversar com uma pessoa, como é que você tá, né? Isso vai produzindo uma espécie de acolhimento, uma sensação de calma e uma sensação de que você está com o outro ali, mesmo que seja para conversar minimamente, que eu acho que a gente faz isso na clínica e que eu acho que quando a gente está em outros espaços em que existe uma preocupação em criar laço, né, para que as pessoas possam sair do isolamento, isso já é um movimento de cuidado importante a ser feito, né? O problema é quando a gente acaba, muitas vezes, produzindo uma super responsabilização nas pessoas que ficaram, né? E isso vai gerando uma culpa como se aquela pessoa tivesse que ter percebido. É igual quando termina relacionamento também, né? E as pessoas falam, nossa, mas você não percebeu que... Não, você não percebe, né? Você fica achando, não, é uma fase, vai passar, é assim mesmo. Mas a gente só consegue entender as coisas, todas elas, quando elas acabam. Né? Relacionamentos são assim, fases de relacionamento são assim. A gente só interpreta no final. E enquanto a Clarice falava, eu pensava na necessidade da criação de dispositivos. Né? Eu gosto muito desse conceito Foucaultiano, né, de dispositivo. De pensar o seguinte, não à toa, já de alguns anos para cá, vários coletivos se organizaram nesse campo. Então, a Clarice vai poder falar um pouco do trabalho dela, com diversas frentes. A gente tem os coletivos de psicanálise, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campinas, Brasília, enfim, está espalhados por aí, que são o quê? Dispositivos que permitem a pessoa encontrar um local de acolhimento, de escuta.
ora num atendimento individual, ora numa roda de conversa, onde ela pode falar sobre as questões que estão produzindo algum grau de sofrimento. Então, ela tem esse acolhimento e tem esse olho no olho, né? E aí eu faria um parênteses aqui dizendo o seguinte: interessante perceber como coincide também com o crescimento do neoliberalismo no Brasil, né, que produz certas mudanças das relações, que muda também as relações nas igrejas de forma geral, porque as igrejas passam a ser mega igrejas com diversos cultos ao longo do dia e não há relacionamento, olho no olho. não há relacionamento comunitário, não há vida em comunidade. A pessoa vai, participa, vai embora. Consome, é diferente. vai embora. É diferente daquele período em que as pessoas moravam no mesmo bairro, saíam a pé, ou andavam um trajeto curto, se encontravam ali, às vezes almoçavam juntas, voltavam depois, tinham eventos. Hoje não existe, a não ser assim, em casos mais isolados, etc. Mas, no geral, esse modelo neoliberal é esse modelo que também produz um certo consumo da experiência religiosa, entre aspas, só que ela é individualizada. E departamentalizada. Temos aqui a reunião de homens de negócios, por exemplo. Os empresários. Segunda noite sempre. Sempre, lógico, né? De empreendedores, né? Aquela coisa, etc. Empreendedor de si. Começa por aí. Nada mais neoliberal, né? Quer dizer, se vira, negão. Você vai ter que se dar conta disso aí. Então, assim, é o pipoqueiro, é o vendedor do cachorro-quente, você tem que se virar. Tá na informalidade, mas ok, Deus vai te prosperar. Altas histórias, lógico, altos desde testemunhos. Desde que você deixa a oferta lá também. Não é assim, não é só o seu esforço, não é só meritocracia, tem que sacrificar ali também a sua oferta. Fiquei curioso com o que você está falando, desculpa te atrapalhar. Imagina, atrapalhar nada. Mas eu estou curioso com a sua fala. Essa fala é recorrente entre vocês na psicanálise, nas pesquisas que vocês fazem, porque isso é muito mais econômico, isso é muito mais economia. Essa crítica que você faz no neoliberalismo, né? Sim. É uma proposta de sistema global de economia e etc. Vocês discutem isso também? Sem dúvida. Do ponto de vista da psicanálise? Gente, eu assim, leitura inicial para pensar essa questão é a relação entre protestantismo e capitalismo, Max Weber. Weber, sim. Entendeu? Ali ele já detecta o quanto o capitalismo se apoia nesse espírito protestante para poder alavancar as ideias de capital, né? E aproveitando aqui, falando do livro, né? Nesse livro a gente tem a hora do merchan. É a hora do merchan. A gente tem várias abordagens e na minha abordagem em particular, no capítulo que eu escrevo, eu falo de como o protestantismo foi o elemento moralizador da democracia americana. Lógico, isso está lá no texto de Alexis de Tocqueville, da Democracia da América, né? Está nos textos da Karen Armstrong, por exemplo, falando sobre fundamentalismo, né? Ou seja, você percebe que a religião, ela tem, em particular o protestantismo, e o Pierucci, que faz a introdução dessa nova tradução do Max Weber, ele vai falar o seguinte, que não é o protestantismo como um todo, mas inclusive ele cita uma corrente muito particular que é o puritanismo. Percebe? Tem um desenho aí que passa exatamente por aquilo que o Will levantou. Existe uma questão de uma leitura econômica dessas relações, socioeconômica dessas relações, né? Em que, por isso que de alguma forma se prevalece o patrimônio em detrimento da vida, né? Porque se você pega e vê a história da colonização americana, né? Foi um genocídio, né? Dizimaram as nações indígenas sobre o pretexto de que, nós estamos chegando aqui com a autoridade de Deus para dominar essa terra. Quem resiste à autoridade de Deus, resiste a Deus. Se ele morreu, foi porque ele contrariou a vontade de Deus. Não foi nós que matamos. Não foi o meu dedo que puxou o gatilho da Winchester 44. Estava ouvindo isso aqui agora há pouco, né? Me lembrou. É novo isso, né? Nunca ouvimos isso. Esses dias aí, por aí nas ruas de São Paulo, caramba. Por aí. Edu, olha só. Amar Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar Jesus nem sempre cura depressão. Amar Jesus nem sempre cura estresse pós-traumático. Amar Jesus nem sempre cura ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo. Ele sempre faz isso. Pastor Jared Wilson.
Ele e a esposa fundaram um programa chamado Hino da Esperança, projetado para ajudar as pessoas que lidam com depressão e pensamentos suicidas. Em 2019, ele se suicidou. Eu quero pensar assim, do ponto de vista prático. Eu vi um texto hoje, Will, do Hermes, num desses vários casos de suicídio, pastor Hermes Fernandes, que esteve aqui com a gente, em que ele cita 13 motivos para um pastor que podem levar um pastor a cometer suicídio. Como pastor, como psicanalista, digamos que a gente tenha vários pastores, e eu espero que a gente tenha, que estão sofrendo esse tipo de coisa. O que você aponta de caminho para ajudá-los? Bom, quando ele fala da 13 questões, né, a gente lembra que era do seriado, né? Third Reasons Why. Isso, ele né? cita, inclusive. Então, que levantou essa questão. Né? Eu acho que tem um erro aqui ou ali na série, aquela cena, né, que eles mostraram, não deveriam ter mostrado, enfim, mas suscitou uma discussão a respeito. O fato é que existe um cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. Né? Eu traria para essa discussão uma compreensão muito interessante de uma amizade improvável do Freud com um pastor chamado Oscar Pfister, que era psicanalista. E o Freud ficava assim, esse cara é louco. Eu falo contra tudo que ele crê, ele vem e me escreve, amado professor Freud, a quem devoto a minha amizade e tal. E o Freud, inclusive, quando escreve O Futuro de uma Ilusão, que é uma crítica contundente à religião, ele segura esse texto, porque ele queria primeiro falar com o Pfister, vou escrever um texto aqui, mas olha, você não vai gostar do que eu estou escrevendo. Ele falou, não, mas tudo bem. Publica o texto, o Pfister escreve A Ilusão de um Futuro, responde a ele em um artigo, né? Mas uma amizade de mais de 30 anos, né? Correspondências riquíssimas ao longo desses anos, de um pastor que dizia o seguinte, olha, eu reconheço que tem coisas que, como pastor, eu cuido na igreja, tem coisas que a psicanálise dá conta, que o pastorado não dá, que só o uso da religião não resolve. E é na clínica, e aí ele não misturava prática clínica com prática pastoral, ele era extremamente ético, né? E tinha o respeito do Freud por isso. Né? Então, ele tinha uma compreensão de que, bom, se você tem uma questão que envolve um quadro clínico mais agudo, você tem que procurar ajuda. Não dá. Se uma pessoa tem um problema cardíaco, se tem um problema de câncer, se tem um problema de diabetes, ou ele medica, ou ele vai morrer. Então, por que a saúde mental teria que ficar excluída desse processo de cuidar de si? Que é um outro conceito que a Clarice sabe muito bem, que é fundamental para a psicanálise. Né? Cuidar de si é fundamental, porque isso tem a ver com as nossas próprias pulsões. Né? A gente tem instintos que são autodestrutivos e a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Então, aí volta naquela coisa que eu queria ouvir a Clarice falar exatamente de todos esses dispositivos que tem hoje, né, que são assim formas da gente tentar mitigar um pouco aquilo que é a ausência do Estado, né, e colocar um grupo de profissionais que tem uma ética em relação a isso e que muitas vezes estão trabalhando voluntariamente e essas pessoas não pagam para serem atendidas, na maior parte das vezes, mas que encontram ali um espaço de acolhimento. Né? Fala um pouco sobre isso, Clarice, porque uma coisa que assim me chamando muito a atenção, porque a gente colocou como pauta Setembro Amarelo e a gente continua falando de política o tempo todo. Se não tem como a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando do agro, que financia boa parte da desgraça toda que está por aí. Meu Deus, que programa fantástico. Bom, pega aqui o caso recente, né? Antes da Clarice falar, a cara do agronegócio que vai e humilha a pessoa que passa fome. Sim, no final de semana. Né? No final de semana, que repercutiu na rede, já descobrimos quem é o cara, quem é a pessoa que... Aliás, a mulher será assistida pelo MST, glória a Deus pelo MST. É isso. Né? E esse homem vai e pede desculpas de ter publicado o vídeo, não de ter humilhado. Aliás, como o Hermes bem colocou no post dele. O cara não está arrependido, ele está arrependido de ter se exposto. Está envergonhado. Envergonhado, exatamente. Entendeu? Mas ele não se arrependeu, porque a perversão dele é latente, está lá, cara. Né? Ele quis humilhar a pessoa, ele teve prazer disso. Né? Então, percebe, essa mulher, ela sofreu. É sofrimento. Então,
Aí você vem com um grupo que fala, não, a gente vai te acolher. Você não vai passar fome, nós vamos cuidar de você. E que esse sofrimento não vai ser entendido como individual, né? Ou como de responsabilidade única e exclusiva dessa mulher, assim. Mas eu fiquei pensando nessa coisa, né, de que a gente sempre retorna para a política, e eu acho que isso não é à toa. Até quando o Will perguntou, bom, mas isso é coisa de economia, né? Na psicanálise a gente está trabalhando com isso, né? Quando a gente pensa que a economia é baseada numa noção de subjetividade, né? Numa noção de indivíduo. Então, todos os teóricos da economia, eles têm uma perspectiva do que é o ser humano, né? Se o ser humano é aquele que quer investir em si mesmo, então a pessoa que ela está sã, vamos dizer assim, com a sua saúde mental em dia, é uma pessoa que ela consegue fazer bons investimentos na sua vida, que ela consegue se relacionar bem no trabalho, que ela consegue se relacionar com a família. E aí a gente vai percebendo o quanto que psicologia e economia elas estão muito misturadas, porque elas estão muito articuladas com uma certa condição do que a gente supõe que é a realidade, né? E aí, quando a gente vem para esses dispositivos que o Eduardo está falando, né, esses dispositivos de psicanálise que tentam produzir espaços de escuta que são diferentes dos espaços individualizados dos consultórios, né? Então, o coletivo, por exemplo, na Praça Roosevelt, que faz atendimentos na praça pública, numa perspectiva de ressignificar um lugar público como um lugar de escuta. Tem um projeto que se chama Casa Laudelina de Campos, que é um projeto que a gente trabalha e atende mulheres em situação de violência, faz acolhimento, e que tem muito esse lugar de tentar mostrar que existem espaços de escuta que estão para além desses lugares individualizados e que também são espaços que não só produzem uma escuta mais especializada, mas que podem produzir redes de solidariedade, né? Então, o objetivo desses coletivos de psicanálise ou desses espaços de atuação de militância, por exemplo, não estão só em acolher aquela pessoa que precisa de ajuda, mas produzir potência nessa pessoa, ou seja, através de uma rede de solidariedade entre as mulheres, por exemplo, no caso da Casa Laudelina, que essa mulher possa se fortalecer, participar de projetos de economia solidária, conseguir sair dessa situação em que ela está sendo vitimizada e estigmatizada, e ela possa se encontrar de uma outra forma, né? Às vezes eu penso que o suicídio ele tem muito a ver com uma certa sensação de estagnação, de objetificação, de fixação, né? Quando, às vezes, a pessoa sente que ela não consegue mudar, que nada passa, que as coisas são sempre as mesmas, ela sempre cai nas mesmas interpretações sobre si mesma e sobre o mundo, e começa a não ver saída, né? Não adianta uma frase bonita como a frase aqui do CFM, que eu anotei aqui, que vocês falaram, né? A vida é a melhor escolha, né? Para uma pessoa que não está encontrando nenhuma solução em nada, a vida está esvaziada de sentido. Então, não existe um sentido possível que possa fazer com que isso seja escolhido, né? É por isso que a psicanálise tem uma aposta muito grande no laço social, porque o laço social é o lugar da transformação. É o lugar em que a gente pode fazer laço, fazer vinculação e, de repente, conseguir olhar as coisas de uma outra forma, né? Sem atribuir um significado anterior, mas fazendo com que essa pessoa possa participar dessa significação nova que vai ser construída, né? Então, esses espaços, esses dispositivos de psicanálise, esses espaços... Tem outro projeto na USP que a gente trabalha com sofrimento universitário, que também tem a ver com isso. A gente vê, por exemplo, um grande índice de suicídio dentro das universidades, porque os alunos, muitas vezes, estão em processos de sofrimento extremo, estão se sentindo super cobrados. A gente vê que existe uma articulação da universidade com o mercado que faz com que a competitividade, a rivalidade entre os discentes seja muito grande. Então, e as pessoas ficam se culpando individualmente por fracassos, né? A questão do suicídio com o fracasso está muito vinculada, né? Tipo, sou fracassado. O que significa ser fracassado, né? Significa muitas vezes estar se sentindo isolado e sozinho, né? Então, a forma que a gente tem de conseguir vincular as pessoas para que elas possam compartilhar, inclusive, isso também acontece comigo também é assim, e isso possa ser ressignificado a partir de uma lógica de organização dessas pessoas, produz muito mais potência do que simplesmente diagnosticar.
E aí, mas é isso, para isso precisa de uma escuta, precisa de alguém que esteja atento a essas questões subjetivas e que entenda que as questões subjetivas elas não são etéreas, né? Como o Eduardo bem falou no início, elas são pautadas numa forma de vida, num estilo de vida. Eu queria só lembrar uma coisa, né? De que você pega, quando se estudou sobre burnout, recentemente esse tema veio muito a público, Sim. etc. Você, entre as categorias, a categoria dos pastores está incluída. Caramba. Você tem lá Só médicos, explica enfermeiros. burnout para quem... Que é assim, essa coisa da pessoa ir a uma exaustão psíquica e queimar todas as suas energias, né? O pessoal vê aquela coisinha do fósforo queimando até o último e tal. Então, Capa do livro Esgotamento Espiritual, do Malcolm Smith, um best-seller da editora Vida. Então, que na verdade, aquilo que eles chamam de espiritual, entre aspas, na verdade é um esgotamento psíquico da pessoa, percebe? Ela não tem mais perspectiva, foi o que a falou. E assim, nesse caso, o burnout em particular é muito interessante porque ele está ligado à categoria do trabalho. Ele foi, agora, inclusive, recentemente entrou pela organização, reconhecido pela Organização Mundial do Trabalho como uma doença do trabalho, ou seja, fruto do neoliberalismo, ou seja, você é levado ao extremo a extrair tudo que você tem e aí a hora que você não tem mais nada, você é descartado. Simples assim. Né? Então, esses processos, eles são complexos, né? Eles estão aí presentes. Né? E aí, fechando talvez esse parêntese, né? Que é a complexidade de você pensar a pessoa que está numa função como um pastor, né? Que tem uma relação com o divino, com o sagrado, etc., que, segundo o discurso, a razão da existência é Deus, a razão da existência é o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, que me deu uma nova vida, mas só que esse sentido que existe não está fazendo sentido para mim, não está dando conta do meu sofrimento. Percebe? Chega nesse estado que ela descreveu agora. Quer dizer, aí eu faço o que agora? Bom, então não tem mais o que fazer. E se ele não tem alguém ali próximo, né? Se ele não tem uma rede, como ela colocou, a possibilidade de que aconteça uma tragédia é muito grande. Como o Durkheim, volto a ele, como o Durkheim falou, não vai dar para conter tudo. Isso é histórico, estatístico no mundo. Quer dizer, as pessoas se matam. Mas você tem como criar dispositivos para tentar mitigar isso, evitar que algumas dessas vidas se percam. Nós estamos tendo aqui pistas, eu sou advogado, estou ouvindo tudo isso, pensando na advocacia, mas estamos tendo pistas aqui, como pastor também que sou, para a igreja cumprir o seu papel. Né? Quando a Clarice fala sobre espaço social de ressignificação, né? Olha o papel da igreja. Eu pensei exatamente isso, numa ressignificação. Né? Hoje, a métrica do sucesso é quantas pessoas passam e deixam de dinheiro. Né? Não tinha 2.500 pessoas. Talvez a melhor métrica seja quantas pessoas em grupos menores conversaram durante a semana. Porque o espaço é para isso, né? Atos dos apóstolos. Exato. Né? E tem outra coisa, é a luta. Aí está a luta da igreja contra o que o Edu não cansa de dizer, eu acho muito pertinente, que é o neoliberalismo. Sim. Né? A gente descartar as pessoas pelos números, trocar as pessoas pelos números, né? E a igreja está indo nisso. A gente conhece um monte de igreja que está indo nisso. Você veio de uma, inclusive, né? Que se tornou isso, que no princípio, lá no começo, era uma igreja que se preocupava realmente com isso, com o olho no olho, etc. Cresceu e agora é só número, né? Você falou de Burnout aí, a Sandra menciona que, infelizmente, é bem isso. Há alguns anos enfrentei a síndrome de Burnout e fui muito questionada sobre a minha fé. Dentro e fora da igreja. É muito triste isso. E o Ailson fez um comentário aqui que eu acho bacana perguntar para vocês, se tem como diferenciar um indivíduo introspectivo, calado, mais na dele, mais centrado na dele, de um indivíduo em depressão. Conta aí pra gente, Clarice. Acho interessante essa pergunta, né? Porque traz muito essa questão desse estereótipo do deprimido, né? Que é essa pessoa que está triste, que não consegue sair da cama. E muitas vezes a depressão não é desse lugar, né? Muitas vezes a pessoa é uma pessoa muito irritada, por exemplo. Está sempre irritada, sempre estressada. A depressão não necessariamente traz signos de introspecção, apesar de poder trazer também, né? Mas eu acho que, muitas vezes, uma pessoa que ela é introspectiva, mas que ela está sempre
de alguma maneira interagindo da forma dela, tem as coisas dela, tá tranquila em relação né, e vamos dizer assim, em paz consigo mesma, ela não vai, sei lá, pensar nas suas condições de um lugar de um esvaziamento, que eu acho que é o que acontece mais na depressão, né? De você achar que as coisas perdem sentido, que as coisas não acontecem. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente consegue ler se as pessoas, a questão da depressão, será que ela é uma questão de diagnóstico ou é uma questão de perspectiva, e eu não sou tão produtivo como as pessoas acham que eu deveria ser, se eu não me relaciono do jeito que as pessoas acham que eu deveria me relacionar, então isso significa que eu sou diagnosticável? Ou significa só que eu sou uma pessoa diferente? Will, olha, a gente acho que a gente vai colocar um ponto e vírgula, porque eles abriram possibilidades da gente conversar, por exemplo, num outro episódio sobre essa questão da depressão na adolescência, que, assim, uma coisa... O papel das redes sociais no adoecimento psíquico das pessoas. Enfim, a gente está com um montão de assuntos, mas a gente vai, obviamente, chamar vocês para a gente continuar esse papo. É isso, Will? Vamos, precisamos. Acho que pode criar assim, sim, pode crer, _ psi. Cara, e como a gente precisa disso, né? Como precisamos. Eu dizia isso para o reverendo Arthur, né, da Catedral Anglicana. Que estará daqui a pouco com a gente. Inclusive, vou falar com ele. Que, aliás, também estuda psicanálise no CEP. Enquanto nós estávamos lá no evento de lançamento do livro, né, muito bem feito e realizado por você, no sábado, eu dizia para ele: em que momento você, como pastor, percebeu que precisava da psicanálise e não bastava apenas a teologia? Foi muito bacana a resposta dele quando ele disse que quando ele percebeu que... Não responde não, faz essa pergunta de novo aqui para... Deixa o gancho. Mas a resposta dele é muito pertinente, porque, de fato, a gente precisa reconhecer que a teologia não é suficiente para algumas coisas, né? E eu acho que essa é a luta interna do pastor lá, amigo do Freud, né? Mas, então, eu diria o seguinte: a teologia não é suficiente, a psicanálise não é suficiente, Nada é suficiente. A psiquiatria não é. É isso, é essa transversalidade que precisa ser reconhecida e, principalmente, a necessidade de estabelecer esses laços, né? Redes de relacionamento, de proteção e por aí vai. Quer dizer. Eu não posso me esquecer de agradecer vocês também por trazerem tantas pessoas célebres aqui para a mesa, né? Durkheim, Freud, Lacan, não sei o quê. A gente está acostumado a trazer o Marco Feliciano, o Silas Malafaia, Esteve Hernandes, o Max Lucado. Seu ex-chefe, Esteve Hernandes, assim, a gente traz... Nós subimos a régua hoje. Então, hoje foi lindo, né? Olha... Deixa eu só fazer uma menção aqui do Land Church, que ela está lá na Itália. E ele diz assim: quando é o contrário? Os amigos sempre me perguntam como eu estava e eu sempre respondi: está tudo bem. Só que não, dentro de mim estava querendo sumir aqui da igreja na Itália. Eu acho que, pensando nisso, a religião também pode ser um simulacro, né? Sem dúvida. Pode funcionar como um simulacro, né? Perigoso. Por isso que você tem que ouvir, né? A própria questão de pensar no introspectivo, né, que foi trazido, mas é introspectivo. Quando ele vai para um consultório, por exemplo, você vai ouvir a história dele. Né? Eu fiz uma opção por essa introspecção, eu passei por determinados processos que me levaram a essa condição. Mas você vai ter que ouvir a história. Você não sabe nada. Quando a pessoa chega, você não tem conhecimento a priori. Nada, é zero. Você tem que ouvir para poder tentar compreender um pouco da subjetividade dele. Boa. Não esquece de falar do livro que nós vamos... Sim, entre os membros do nosso canal, aqueles que estão nos ajudando a manter, não só a manter, mas a voar mais alto. Isso aí. A gente vai sortear para um dos membros um livro, lançamento do Edu, da editora Recriar, e quero, em uma linha, em um tweet, em 280 caracteres, uma dica de cada um para melhorar a saúde mental. A minha, eu posso começar? A minha é: fique menos tempo nas redes sociais. E olha que é o meu trabalho, hein? Uma linha, uma dica. Eu acho que crie laços.
Crie laços. Ó, lindo, hein? Lindo. Fora da internet, crie laços. E aí, Edu? Eu acho que olhe para si mesmo, mas não no sentido narcisista, né? Mas se perceba na sua fragilidade, nas suas carências, nas suas potências também, por que não? Né? E eu acho que aí cai um pouco naquilo que a Clarice falou, porque aí você só vai se perceber nisso também no laço social, né? Não é individualmente, né? Eu não gosto, por exemplo, desse negócio de autoconhecimento. Ninguém se autoconhece, você se conhece na relação com o outro. Então a gente precisa estreitar essas relações, e esse livro é fruto disso, dessas relações que se deram a partir da universidade, né? Organizado pelo Gabriel Binkovski, que não esteve conosco no evento, está na França, o Edin Abu Mansur, que coordena a pós-graduação em Ciências da Religião da PUC, né? Com uma série de amigos que fazem parte, que escreveram aqui, professor Daniel Omar Pérez, lá da Unicamp, e, sobretudo, eu não posso deixar de mencionar, né? Prefaciado pelo nosso querido Christian Dunker, né? Que é uma pessoa de uma generosidade incrível, né? E que, para nós, é uma referência nesse campo. E ele, o Vladimir e o Nelson, que coordenam, né? o Latesfip, agora está a Maria Lívia Torinho também, enfim. São pessoas que são referências, né? Que nos ajudam a pensar e nos estimulam. Por isso que começa a ampliar e produzir material como esse, que é articular religião e psicanálise, pensar para além dessas questões que a gente tem hoje tão rasas, né? Então, aprofundar um pouco mais o debate. Muito bem. Clarice, super obrigado. Edu, Obrigada a vocês pelo convite. Eu que agradeço, né? e aí, Will? Clarice, eu estava pesquisando um pouco sobre você. Olha, só tenho palavras de gratidão a você, de ser uma estudiosa, uma pesquisadora, uma pessoa incrível. Acho que a gente pode, inclusive, fazer outros. Nós faremos outros. Queremos muito te ouvir. Temos muito a te ouvir. Vocês falam tanto em ouvir, agora a gente quer ouvir você. Muito bom. É bom a gente escutar o tempo todo ouvindo, né? A gente gosta de falar também. Claro. E, Edu, você, meu irmão, você é um querido da gente, tem ajudado tanta gente aí, tem apoiado, incentivado, tem nos inspirado, tem proporcionado espaços de interação com outras pessoas, de interação mesmo com outras pessoas. Muito obrigado por tudo isso que você tem proporcionado pra gente. Você é um cara incrível, viu? Um cara incrível. E vamos aproveitar você também em outros assuntos aí, porque eu ainda quero te ouvir mais sobre religião, viu? Falaremos. E se vocês me permitem, eu quero dedicar esse episódio de hoje numa homenagem que infelizmente é póstula ao meu querido amigo Cristiano Fiore Zioli, que no dia 24 de março do ano passado sucumbiu, e se de alguma forma ele tiver contato, ele cita isso, inclusive, a gente está continuando a sua luta. É isso. Valeu. Valeu, gente.